Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre um sólido que eu gosto bastante e que ele tem várias aplicações, como a gente vai discutir nesse vídeo, que é exatamente a esfera. Mais especificamente, a gente vai falar do volume da esfera. Então, quando a gente fala em esfera, a gente às vezes tem dificuldade, facilidade de vocês lembrarem. Quando eu falo esfera, vocês já lembram de uma bola, de algo que tem esse formato. Mas se eu perguntar para vocês, mas como que é uma esfera? Então, sempre vem essa pergunta, como é que eu faço como que eu posso conceituar? Escrever a respeito de uma esfera. Às vezes a gente entende o conceito, mas tem uma dificuldade de discorrer a respeito daquele termo. Assim como muita gente também vai ter dificuldade de falar sobre a superfície da esfera. Como é que eu chamo? O que é a superfície da esfera? O conceitual, sabendo que é a casca, todo mundo tem facilidade, mas o que é o conceito às vezes é muito difícil, tá? E, por exemplo, numa das provas mais importantes da nossa vida, que é o Enem, ele precisa saber muito bem os conceitos para poder interpretar as questões. Então vamos lá. O que é esfera? A esfera é mais um dos sólidos que a gente chama de revolução, né? O que é um sólido de revolução? Que ele, a partir de uma figura plana, girando através de um eixo, ele vai formar exatamente a figura. No nosso caso da esfera, vai ser um semicírculo, né? Semicírculo, o que é? Metade de um círculo. E ele vai girar exatamente no diâmetro desse semicírculo, pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário, e o conjunto de todo esse giro vai formar exatamente a nossa esfera, porque a gente fala que é um sólido, né? Então ele vai ser formado por todos os pontos durante esta rotação dela. Tranquilo? E quando a gente fala para calcular qual é este volume dessa esfera, o que eu preciso realmente? Eu vou estar precisando saber o valor do seu raio. O que é o raio? O raio é exatamente a distância do centro da esfera até a sua periferia, que vai ser sempre o mesmo valor. E para a gente poder calcular esse volume, nós vamos utilizar a fórmula que é o quê? 4/3 de πr ao cubo. Tranquilo? Fácil de lembrar. Essa fórmula é muito importante para que a gente possa resolver os exercícios e as situações, problemas que a gente vai ter no nosso dia a dia. Tranquilo? Vamos ver agora a questão da superfície. No caso da esfera, nós falamos que era a rotação do semicírculo, né? Mas e como é que eu vou definir a área? A área vai ser a mesma coisa, só que vai ser a rotação da semicircunferência, girando, né? E vai formar exatamente a área da superfície. Como é que a gente calcula a área da superfície? Como sendo 4πr ao quadrado. Novamente, para calcular a superfície, eu preciso saber apenas do raio da nossa esfera. E nós temos várias aplicações. Por exemplo, vocês já viram essas figuras aqui, essas construções? Essas construções são usadas principalmente em recipientes que guardam gases ou líquidos, que são formatos muito interessantes para o armazenamento desse tipo de material. Por exemplo, a gente já falou em outros vídeos, para grãos é muito comum a gente ver o silo ser no formato cilíndrico. Já quando a gente fala em líquidos e gases, são muito utilizados também, principalmente para gases, esse tipo de situação. No universo, nós temos os planetas, que têm a forma esférica, e nós temos também nas construções, por exemplo, lá em Brasília, no Congresso Nacional, que nós temos 2 semisferas, e em cúpulas igreja, que é bastante tradicional. Então vocês vejam que não é utilizado apenas recentemente, já há muito tempo é trabalhado com esse conceito da esfera. Nesse vídeo a gente falou especificamente sobre o volume da esfera, espero que vocês tenham gostado e até breve.